Aqui está um assunto quente. Quem vive no fundo dos vulcões? Eu não sei, mas como a música diz, saia de baixo, meu bem, lá vem o vulcão da liberdade. Em todo o mundo, há lugares misteriosos que podem levar a vida de milhões de pessoas em poucos minutos. São portais extremamente perigosos, às vezes imprevisíveis, para o interior da Terra, quentes e fumegantes. Essas forças podem matar as pessoas de 10 maneiras diferentes. Além disso, eles existem não apenas no nosso planeta. Somente no nosso sistema solar existem centenas deles, ativos ou dormentes. Não, eu não estou me referindo às travessas dos trilhos de trens. Talvez você já tenha adivinhado que estamos falando de vulcões. A maioria das pessoas imagina montanhas gigantescas cobertas de magma ardente e cinzas em erupção. Mas na verdade, mais de 80% dos vulcões em nosso planeta estão situados no fundo do mar. E o que é ainda mais chocante, eles não são inabitáveis. Na década de 1980, os cientistas descobriram bactérias únicas que poderiam sobreviver e até mesmo se esforçar para prosperar nas temperaturas que excedem significativamente o ponto de ebulição da água. Uma das razões pelas quais essa descoberta chocou o mundo da ciência foi o fato de que, na temperatura de 80 graus Celsius, uma temperatura muito mais baixa, como você pode notar, o DNA é destruído. No entanto, as bactérias sentiram-se absolutamente em casa em tais condições e morreram quando colocadas em água fria. Mas essa não foi a maior descoberta da vida florescendo no fundo dos vulcões. Se você der uma olhada em um vulcão submerso situado a cerca de 3 km abaixo da superfície, as condições ali irão aterrorizá-lo. Isso se você sobreviver. A pressão da água é enorme. A própria água contém muitos metais pesados, sulfeto de hidrogênio, gases venenosos, inflamáveis e corrosivos, além de outras substâncias tóxicas. Apesar desse ambiente hostil, mais de 400 espécies vivem em torno dos vulcões. E não são apenas organismos unicelulares, mas camarões, vermes, cobras marinhas, caranguejos, entre outros. Em 2003, um grupo de pesquisadores da National Geographic usou câmeras submersíveis para ver o que estava acontecendo em uma profundidade igual à altura de um prédio de 17 andares, dentro da cratera de um vulcão submarino. Eles ficaram surpresos ao saber que a vida lá estava florescendo. Os cientistas viram enormes cardumes de peixes, águas-vivas e criaturas menores. Mas o que intrigou os pesquisadores foi a imagem de tubarões rondando as águas extremamente ácidas e quase ferventes da cratera. Apesar de toda a improbabilidade da situação, essas criaturas marinhas se sentem perfeitamente bem nesse ambiente e parecem contentes com a vida. Muito provavelmente, elas não suspeitam que mesmo uma pequena erupção do seu vulcão doméstico irá eliminá-las da superfície, ou melhor dizer, das profundezas do planeta. De qualquer forma, mesmo se você conseguir de alguma maneira aceitar que tubarões possam viver nessas condições difíceis das crateras dos vulcões, que tal essa notícia? Nem todos os vulcões são monstros incandescentes vomitando lava. No Oceano Ártico, longe de qualquer traço de civilização, em águas escuras e geladas, existem 5 vulcões ativos. Mas ao contrário dos vulcões típicos, essas formações expelem gás metano e lama quente. Eles são vulcões de lama, e embora pareçam absolutamente inóspitos para um ser humano, bilhões de minúsculos vermes vivem lá. Que tal umas férias? Vamos? Tudo começou em 2009, quando os cientistas do projeto ArcticNet usaram um sonar no Mar de Beaufort, que fica perto do Alasca. Para sua surpresa, o equipamento que eles usaram avistou enormes objetos circulares entre 250 e 750 metros abaixo da superfície da água. De acordo com as mudanças na onda sonora, havia grandes volumes de gás em algum lugar no fundo do mar, o que não podia ser diferente de uma atividade vulcânica. Isso se mostrou um fato. Os pesquisadores encontraram vulcões de lama. Vulcões de lama são bastante diferentes dos que todos conhecemos. Eles se formam em torno de aberturas na superfície da Terra e liberam gás. Talvez devessem se chamar vulcões Pumba, inspirados no personagem do Rei Leão, que também sabe uma ou duas coisas sobre gases. A lama irrompe do fundo do mar e um monte em forma de cone aparece em torno da abertura.
Em termos de temperatura, os vulcões de lama são muito mais frios que os outros. Em 2013, um grupo multinacional de cientistas decidiu pesquisar os vulcões de lama no Mar de Beaufort, usando o quebra-gelo canadense CCGS Sir Wilfrid Laurier. Essa foi a primeira expedição desse tipo a ocorrer no Oceano Ártico. Era uma operação arriscada. Era outubro e havia a chance de o gelo ficar muito espesso e prender os pesquisadores no meio do nada, sem possibilidade alguma de escaparem. No entanto, isso não os impediu e logo os primeiros resultados estavam prontos. Os vulcões de lama se revelaram gigantes reais, com entre 590 e 914 metros de extensão e até 30 metros de altura. Essas formações monstruosas muitas vezes irrompiam liberando gás e lama na água. Essas frequentes erupções aumentam a temperatura do mar, e a água ao redor de suas crateras pode aquecer a até 9 graus Celsius. É por isso que as encostas e os topos dos vulcões de lama são cobertos por colônias de vermes tubulares. Quando as câmeras dos pesquisadores detectaram essas criaturas, usaram pequenos braços mecânicos ligados a essas câmeras para capturar alguns dos vermes. O comprimento dos vermes que vivem no Mar de Beaufort é de apenas 7,5 cm. No entanto, seus parentes distantes, vermes anelídeos, cujo habitat fica próximo a fontes hidrotermais profundas sob a superfície da água, podem alcançar 2 metros. Além disso, crescem lentamente e podem levar de 170 a 250 anos para chegar a esse tamanho. Os vermes tubulares são excepcionalmente longevos, mas o que eles podem fazer com tanto tempo? Os vermes marinhos de Beaufort passam a vida na escuridão total, com uma de suas extremidades experimentando o calor do fluido expelido pelo vulcão de lama, e a outra flutuando em temperaturas quase congelantes. Parece divertido. Essas criaturas não têm estômago, ânus ou olhos. Se alimentam dos gases liberados pelo vulcão. Os cientistas ainda não estão completamente certos de como esses vermes conseguem funcionar, mas supõem que essas criaturas possam cultivar as bactérias em suas entranhas e depois se alimentem delas. No entanto, esses vermes e os vulcões de lama no Mar de Beaufort continuam sendo um mistério para os cientistas. O maior problema é descobrir por que esses vulcões são tão ativos. Mudanças de placas tectônicas e terremotos são as razões para as erupções de vulcões, mas o Ártico é praticamente desprovido desses fenômenos. Podem existir numerosas câmaras conectadas sob os vulcões, que podem atingir 1000 metros abaixo do fundo do mar. Elas podem estar alimentando esses vulcões com metano e lama. Mas no momento são apenas especulações, e os cientistas têm questões mais urgentes para se preocupar. Questões como o supervulcão de Yellowstone. Ele está situado no Parque Nacional de Yellowstone, em Wyoming, nos Estados Unidos. A formação recebeu este nome devido ao seu poder de produzir erupções incrivelmente violentas. A cratera deste vulcão tem um tamanho de 55 por 72 quilômetros. As cataratas do Niágara precisariam de alguns séculos para encher sua câmara rasa, e milhares de anos se falássemos de seu reservatório mais profundo. E a força destrutiva do vulcão é tão grande que, segundo os cálculos dos cientistas, 90 mil pessoas morreriam instantaneamente assim que o vulcão entrasse em erupção. Os resultados dessa erupção se tornariam desastrosos para os Estados Unidos, causando nada menos que um inverno nuclear. O supervulcão de Yellowstone entrou em erupção 2,1 milhões de anos atrás, 1,3 milhão de anos atrás e 640 mil anos atrás. Todas as vezes com consequências dramáticas. Se seguirmos a lógica dessas erupções, não teremos nada com que nos preocupar pelos próximos 20 mil anos. Mas as previsões dos cientistas são muito perturbadoras. O vulcão se recusa a seguir seu próprio padrão e exibe sinais crescentes de atividade. Se o vulcão Yellowstone entrar em erupção, isso causaria uma queda significativa nas temperaturas nos Estados Unidos devido à névoa de gás em uma área enorme. Como resultado, muitas culturas morreriam, levando à necessidade de armazenar alimentos. 90 centímetros de cinzas cobririam vilas e cidades localizadas a até 480 quilômetros de distância do vulcão. O tráfego aéreo seria paralisado, levando a problemas notáveis de comunicação. O pior seriam as cinzas flutuando no ar.
Assim que uma pessoa respira tais cinzas, essa substância dilacera os pulmões e se transforma em um cimento vítreo. Essa cinza é 6 vezes mais densa que a água, o que significa que muitos edifícios desmoronariam sob o seu peso. Além disso, ainda tem mais? As cinzas quebrariam estradas e entupiriam e contaminariam o sistema de abastecimento de água, tornando milhões de lares inabitáveis. Mesmo distante algumas centenas de quilômetros, as pessoas ainda correriam risco de morte. Os cientistas têm muitos equipamentos espalhados por todo o Parque Nacional de Yellowstone e garantem às pessoas que, se o vulcão entrasse em erupção, eles seriam capazes de prever com uma semana de antecedência e evacuar as áreas de perigo imediato. Mas há muitos filmes de desastre para que possamos acreditar nisso, não é verdade? O que você pensa sobre os perigosos vulcões existentes? Você se preocupa com isso? Conte-nos nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com seus amigos fãs de vulcão e lembre-se de pressionar o botão do dedão pra cima. Inscreva-se em nosso canal se não quiser perder nenhum de nossos novos vídeos que estreiam no Incrível todos os dias.